Então, eu queria hoje iniciar uma nova série. Na verdade, eu até comentei com Débora hoje de manhã, dizendo para ela que os 10 mandamentos foram a introdução do que eu queria estudar com os irmãos, né? Na verdade, o que eu queria estudar com os irmãos era o famoso Sermão do Monte. Só que para a gente entender o Sermão do Monte, a gente tem que estar com os 10 mandamentos na nossa mente, né? Rememorados ali, porque eles são o fundamento daquilo que Jesus vai ensinar no Sermão do Monte. Então, hoje a gente começa uma série que eu intitulei A Vida no Reino, Estudos no Sermão do Monte. E hoje a gente vai fazer uma introdução ao Sermão do Monte. Eu convido você a abrir a palavra no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. E aí deixa o texto aberto para que nós possamos começar esse estudo. Não sei quantas mensagens vão ser, né? A gente vai até o final do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Então é uma longa jornada aí. É um texto dificílimo e desafiador, extremamente profundo, mas eu acho extremamente salutar e imprescindível para que a Igreja do Senhor estude o Sermão do Monte. A igreja, meus irmãos, ela precisa redescobrir esses fundamentos da vida no reino dos céus. A gente precisa entender. Os 10 mandamentos tinham essa perspectiva, né? Eles davam a identidade do povo de Israel, eles guiavam o povo de Israel dentro da vontade do Deus que estava se revelando a eles ali. O Sermão do Monte ele vai na mesma direção. Na nova aliança, que nós celebramos com a ceia do Senhor, na nova aliança no sangue de Jesus, os 10 mandamentos, eles são repetidos e ampliados no Sermão do Monte. Então, se nós estudamos os 10 mandamentos, naquele contexto do povo de Israel, que eles foram dados, para que o povo de Israel identificasse com o Deus que se revelou a eles e libertou eles do Egito, da mesma forma, e direcionava o povo de acordo com a vontade de Deus, ali no Êxodo, os 10 mandamentos tinham essa função de dar identidade e direção. O Sermão do Monte ocupa essa mesma função para nós. Obrigado. O Sermão do Monte ocupa essa mesma função para nós, a Igreja do Senhor. Por isso que o tema dessa série foi a vida no reino. Porque é a forma como nós devemos viver de conformidade com as exigências do nosso rei que nos salvou. E lembrando, o Sermão do Monte, ele nos lembra que nós fazemos parte de um reino e que nós estamos caminhando para estar com o nosso rei na eternidade. Então, se nós somos súditos desse reino, se nós fazemos parte desse reino, então nós devemos entender como nós, cidadãos desse reino, devemos nos comportar ou devemos viver nesse mundo para refletir os valores do reino na nossa vida particular, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola ou aonde o Senhor nos enviar. Daí a importância de estudarmos e refletirmos sobre o sermão ou a partir do Sermão do Monte. A princípio, eu vou ler com os irmãos apenas o verso 1 e o verso 2 do capítulo 5. É a introdução do Sermão do Monte. Então acompanha a leitura aí. Mateus capítulo 5, verso 1 e 2. É a introdução do Sermão do Monte. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Nesse primeiro momento, só esses 2 versos.
Vamos orar? Eu confesso que textos como esses daqui é muito difícil, né? Que a primeira coisa que eu penso na minha cabeça é o seguinte: Jesus, tenha misericórdia, eu tenho que viver isso aqui, que eu não estou vivendo não, me ajuda. E a segunda coisa que eu venho na minha cabeça é: meu Deus, como é que eu vou ensinar um negócio tão grande como o Sermão do Monte? Logo eu que não estudei tanto, não me preparei tanto, e a gente você fica, né? Mas vamos confiar no Senhor, que a excelência da pregação é dele, não é minha, né? Eu sou apenas um vaso de barro, todo trincado, né? Mas a excelência da graça e do poder está na palavra do Senhor, que revela o nosso Rei, e que, portanto, nós confiamos nele, de que a sua palavra chegará ao nosso coração e mudará a nossa vida, nos transformando em súditos desse reino eterno. Amém? Ore comigo, se você concorda com isso. Senhor, nós somos teu povo, nós estamos aqui testificando para esse mundo que nós amamos, servimos, obedecemos e aguardamos o Senhor voltar, como rememoramos na ceia que acabamos de celebrar. Rogamos agora em nome de Cristo Jesus que o Senhor fale ao nosso coração por meio de tua palavra, que a tua palavra nos encha, que ela nos ensine, nos repreenda, nos corrija e nos instrua para a justiça, para que o Senhor nos torne aptos para toda a boa obra que o Senhor quer que realizemos em teu nome. Então nos abençoa, Senhor. Senhor Jesus, repreende o mal que queira nos impedir de ouvir a tua voz. Santo Espírito, prenda a nossa mente e torne o nosso coração uma terra boa e fértil, para que a boa semente da tua palavra germine e produza frutos para a tua glória. Dá graça para esse pecador que está diante da tua santa igreja, para que a tua palavra não seja impedida por mim, mas que de fato eu seja apenas um instrumento, que o Senhor me sustente aqui, para que eu seja claro e fiel, para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, o Sermão do Monte, ele tem um caráter muito prático, mas também espiritual, assim como os 10 mandamentos. A maior parte dos estudiosos considera que o Sermão do Monte, ele foi falado de uma só vez. Você tem 2 ou 3 comentadores que vai dizer, na verdade, isso aqui são várias aulas que o Senhor Jesus deu, e aí foi Mateus quem juntou tudo nesses 3 capítulos, né? Mateus 5, 6 e 7. Eu fico com a maioria dos estudiosos. A maioria acha que foi de uma vez só. Eu também acho que o Senhor Jesus, isso aqui foi uma pregação de uma vez só que ele trouxe para o seu povo. Lucas também registra no seu evangelho esse sermão com algumas alterações, né? Mas ele traz também o Sermão do Monte nas suas páginas. Um detalhe interessante é que Lucas, ao contrário de Mateus, ele fornece para a gente, como é que eu posso dizer, o pano de fundo desse sermão aqui. O que aconteceu antes de Jesus começar a falar. Mateus 6, Mateus 6, 12, conta para a gente que Jesus subiu ao monte e passou a noite orando. Isso foi no início do ministério do Senhor Jesus. Ele sobe do monte, vai orar sozinho. Quando ele desce, Lucas 6, do 13 ao 16, Jesus, depois de passar a noite orando, quando desce no monte, Jesus escolhe os 12 apóstolos. Quando ele escolhe os 12 apóstolos, Lucas 6, do 17 ao 19, Jesus ele desce ali para a planície, ali próximo do lago de Genezaré, e ele cura vários enfermos, expulsa demônios e tudo mais. E aí, nesse contexto, é que ele volta para esse lugar montanhoso, que Mateus chama de monte, mas provavelmente era uma região montanhosa, era o que os estudiosos chamam de planalto, né? Você tinha a margem ali do lago de Genezaré, ele sobe um pouquinho, aí tem um planalto, ele se senta ali, e aí ele chama seus discípulos e começa o seu grande sermão. Isso aconteceu provavelmente no ano 28, entre março e maio, porque é quando é a primavera ali naquela
região do Oriente Médio. Esse sermão, ele é muito especial, porque como o título da nossa série, A Vida do Reino, ele vai mostrar como nós, como súditos desse reino, devemos viver. Então, nesse sentido, toda vez que nós olhamos para o Sermão do Monte, nós olhamos para aquilo que nós, como Igreja do Senhor, nós devemos ser. Esse sermão, assim como os 10 mandamentos, ele não pode ser lido com o intuito de lançar julgamento sobre o outro. Mas esse sermão, ele deve ser um instrumento pelo qual nós nos avaliamos em relação ao reino. Então, cada parte desse sermão, desse longo sermão do Senhor Jesus, que a gente começa a estudar hoje, tem a finalidade de fazer com que eu e você, nós sejamos analisados, julgados, toda e qualquer parte da nossa vida, para saber se de fato nós estamos vivendo de conformidade com a vontade do nosso Rei. Então, esse sermão, ele é uma aula daquilo que o Senhor Jesus, ele exige de nós como seu povo. E nessa introdução, que às vezes nós passamos rapidamente, porque a gente gosta logo de ler as bem-aventuranças, né? A gente passa logo isso aqui, nem presta atenção nos detalhes, mas essa introdução, ela vai nos dizer qual é a origem do sermão, qual deve ser a nossa atitude diante do sermão, e qual é o conteúdo desse sermão. Então, são essas as 3 perguntas que a gente vai responder a partir de agora. Então, a primeira pergunta, meus irmãos, qual é a origem do sermão? E o próprio texto responde, né? Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então, ele passou a ensiná-los. Logo de início, o sermão já diz quem é que deu origem a ele. O sermão tem uma origem divina, ou seja, na pessoa do Senhor Jesus, que é o próprio Deus. O que é mais maravilhoso nesse sermão é que dentro desse contexto, Jesus passou a noite orando, efetuou curas. Depois ele chama os seus discípulos e nesse movimento aí, ele começa a trazer esse sermão. Então, esse sermão, ele começa pelo fato de Deus trazer aos seus a sua palavra. Portanto, a origem desse sermão é divina. O Senhor, ele vê as multidões e, para poder falar, ele sobe nessa região montanhosa, ou nesse platô, né, para poder trazer a sua lei, a sua instrução, o seu ensino. Isso aqui é o detalhe, que só quem vai perceber o detalhe, assim, o gostinho disso aqui é quem leu a Bíblia toda. Por isso, o Ministério da Saúde Espiritual adverte, né? Leiam a Bíblia toda. Se os irmãos prestarem atenção no que a gente estudou em Êxodo, né, Moisés, ele também estava nesse lugar meio parecido com isso aqui. Porque Moisés, ele subiu a um monte, né? O Monte Horebe, chamado por Deus, e de lá Moisés trouxe a lei. Então, quando você lê Êxodo 19, e você vê Deus dizendo, Moisés, manda o povo se arrumar, manda o povo se santificar, preparar o coração, porque eu vou descer no monte e vou falar com vocês. Você tem ali como se fosse uma prefiguração do que Cristo fez aqui. Jesus também subiu ao monte. E de lá, o Senhor Jesus, sendo o próprio Deus, sobe ao monte, para quê? Para ensinar o seu povo. A lei devia instruir o povo de Israel
sobre como eles deveriam viver para se identificar com o Deus que os havia libertado do Egito e para viver aquilo que Deus queria que eles vivessem como seu povo. Jesus faz exatamente a mesma coisa que Moisés fez. Ele sobe no monte e de lá ele ensina o seu povo. O único detalhe é que Moisés era apenas um homem. Jesus aqui, ele é completamente homem, mas ele é o próprio Deus ensinando ao seu povo. Olhando o sermão do ponto de vista apenas do ponto de vista ético, né, de uma forma mais elevada, esse sermão, ele com certeza ele tem origem divina, porque moralmente falando, eticamente falando, nenhum homem teria coragem de falar isso aqui que Jesus falou. O que você faz com o seu inimigo? A lei romana falava isso, a lei grega, a lei persa, qualquer lei no mundo inteiro. O que você faz com o seu inimigo? Mata. Jesus diz o quê? Ame. Qualquer lei do mundo antigo e nosso atual diz o quê? Se alguém falar mal de você, você faz o quê? Fale mal dele também. Jesus diz o quê? Se você tem alguém falando mal de você, você faz o quê? Vai lá e vai se reconciliar com ele. Aí você vai dizer, não, mas peraí, foi o caba que falou mal de mim. Aí Jesus, sim, vá lá e resolva. Mas é ele que tem que vir de lá para cá. Jesus diz, não, é você que vai daqui para lá. É o contrário. Essas verdades, elas só podem ter origem divina. Nenhum homem, em sua sã consciência, vai falar as palavras dessa. Tem um livro chamado O Filho do Hamas, que é de um jovem que é ex-muçulmano. Ele era filho de um dos fundadores desse grupo terrorista, Hamas, que mata quem não acredita no Islã, violenta mulheres, fez aquele atentado horrível em Israel. Então, o filho de um dos fundadores, essa história é maravilhosa, né? Ele odiava cristãos, odiava, queria matar, degolar, cortar a cabeça de todo mundo. Aí ele teve uma ideia, rapaz, eu vou pegar esse Novo Testamento e eu vou ler, porque eu quero ver o que meus inimigos estão estudando. Aí ele inventou de pegar Mateus. Aí ele inventou de abrir o Novo Testamento logo aonde? No Sermão do Monte. Ele não terminou nem o Sermão do Monte. Quando ele chegou nessa parte, ame os seus inimigos, ele começou a chorar, porque ele aprendeu no Islã que ele tinha que cortar a cabeça e matar os seus inimigos. E quando ele leu o Sermão do Monte, ele disse, não, isso aqui não foi um homem que escreveu, isso aqui foi o próprio Deus que falou. E naquele momento ele se converteu. E aí ele fugiu, obviamente, de lá, né, do país onde ele estava. Não tinha escrito o livro e a gente não sabia dessa história. E ele começou aqui. O Sermão do Monte, ele tem, sim, origem divina, porque os valores ensinados aqui só podem vir da boca do próprio Deus. Em segundo lugar, qual deve ser a nossa atitude ao ouvir o sermão? O verso 1 diz assim: ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Qual deve ser a atitude do povo de Deus ao ouvir o sermão do monte? A mesma que os discípulos tiveram aqui. Quando o Senhor Jesus viu os seus discípulos, ele chamou eles para perto de si. E aqui tem um detalhe interessante. Muitos acham que o Sermão do Monte, ele é apenas um código de ética e moral. Ou seja, se eu aplicar isso aqui na minha vida, eu vou conseguir agradar a Deus e eu vou ser salvo.
Cuidado. O Sermão do Monte, o próprio texto diz, Jesus viu as multidões, e você tem esse contraste no texto. Jesus viu as multidões, mas ele chama quem? Os discípulos. É muito claro. Ao ver as multidões, verso 1, Jesus subiu ao monte, ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. O Sermão do Monte, portanto, ele é um sermão para quem? Para quem é discípulo do Senhor Jesus. A nós que somos discípulos do Senhor Jesus, não cabe outra atitude a não ser a dos discípulos, que é o quê? Se aproximar reverentemente, diante das palavras e do ensino do próprio Deus, na pessoa do Filho, para nós, a sua igreja. E aí, novamente, você olha lá para Êxodo 19 e Êxodo 20, os 10 mandamentos que nós estudamos aqui na igreja. E essa é uma diferença muito interessante. Lembrem que no capítulo 19, Deus diz assim, Moisés, prepara o povo que eu vou descer. O povo vai me ver, para saber que foi eu quem libertei vocês. Aí Deus diz, tome banho, arrume a casa, pintei o cabelo, né? Os homens não toquem mulher, afastem os bichos, não deixe que nenhum animal toque no pé do monte. É todo mundo afastado, na frente da sua tenda, todo mundo reverente que eu vou descer no monte. Êxodo 19 diz que quando Deus desce no monte, o povo cai com o rosto em terra, todo mundo fica morrendo de medo, é trovão, relâmpago, e todo mundo teme a presença de Deus, e o povo diz para Moisés, faça o seguinte, tu fala com Deus e depois tu diz para a gente o que ele diz, não deixa ele aparecer aí mais não, que o negócio aqui, o monte vai pegar fogo e a gente vai morrer todo mundo aqui. Tamanha era a presença de Deus ali naquele monte. E aí você vem para o Sermão do Monte. É o próprio Deus aqui. Só que ao invés de Deus demarcar um lugar onde o povo não poderia pisar, Deus aqui na pessoa do Filho diz o quê? Venha para perto. Aí você entende por que o nome de Jesus é Emanuel. Lá em Mateus 1:23, Deus conosco. Ao invés de o povo temer, o povo deve o quê? Se aproximar para ouvi-lo. Mas por quê? Porque o povo é santo? Não, é porque Deus está nos aproximando dele por meio do seu Filho. Então, qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude, meus irmãos, deve ser essa: nos aproximar para ouvir. Ouvir o ensino, ouvir a instrução, ouvir a correção. Ouvir é a grande marca do discípulo. A gente gosta muito de falar. Os líderes aqui, a gente fez um curso, terceiro encontro de liderança, né? Onde a gente estudou essa temática, né? Como ouvir e como falar. Nós somos muito ligeiros em falar, mas nós somos pouco aptos a ouvir. E nós somos chamados a ouvir o ensino. O povo de Israel, em Deuteronômio capítulo 6, verso 4, é convidado a ouvir, né? É o famoso Shema, né? Onde a lei diz: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ouve. É interessante que em algumas expressões religiosas, né, você pergunta assim: onde é que está lá a tua divindade, o teu Deus, onde é que tu adoras? Só está ali, ó, o prédio está ali. Ó. Ou seja, qual é o órgão dos sentidos que a pessoa usa? A visão, né? Está ali, ó. Ali é onde eu adoro, está ali, ó. Ali é onde eu adoro. Isso é o que eu adoro. Acolá é onde eu adoro. Na lei do Senhor, no Evangelho da Graça, não é a visão que é o sentido mais importante. Qual é o sentido mais importante? Ouvir. Aonde a palavra é pregada e ensinada com fidelidade, ali há uma igreja. Por isso que na história da igreja,
Os irmãos adoravam nas catacumbas, nas ribanceiras dos rios, dentro das cavernas, no meio dos curral, com bode, quando estavam fugindo das perseguições, debaixo das pontes. Em tudo que é canto o povo adorava a Deus. Por que eles adoravam a Deus? Porque onde a palavra é pregada, onde o evangelho é ouvido, ali há uma igreja. Ali Deus está falando. Deus, portanto, nos chama para que por meio de ouvir a sua instrução, a fé seja despertada. Romanos 10, 17. A fé, ela vem pelo ouvir. Daí a importância de termos essa atitude, de nos aproximarmos do Senhor com os ouvidos e o coração atento, para que quando Ele nos instruir, o nosso coração se submeta em obediência. Em último lugar, qual é o conteúdo do Sermão do Monte? O Sermão do Monte, meus irmãos, ele tem como conteúdo proferido pelo Senhor Jesus, que é Deus, portanto a origem dele é divina. A nossa atitude diante desse sermão é ouvir e obedecer, e o conteúdo dele pode ser dividido de forma bem simples em 3 partes, né? Primeiro, a verdadeira felicidade ou as bem-aventuranças, Mateus 5, 3 a 12. A lei do amor, Mateus 5, 13 até o capítulo 7, 23. E a parábola dos construtores, Mateus 7, do verso 24 a 27. O Sermão do Monte é dividido nessas 3 partes. As bem-aventuranças, como eu devo amar o meu irmão e como eu devo responder ao sermão. Em resumo, meus irmãos, quando a gente observa o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, nós percebemos que ele nos ensina aquilo que a lei nos ensinava, os 10 mandamentos. E o que os 10 mandamentos nos ensinavam? A amar a Deus e amar o próximo. Não tenha outros deuses além de mim, não faça imagem de escultura, não use o nome do Senhor teu Deus em vão, guarde o dia para me adorar. Primeiro ao 4º mandamento ensina a gente a amar a Deus. Aí depois, honre pai e mãe, não mate, não adultere, não minta, não rouba, não minta e não tenha inveja, amar o próximo. O Sermão do Monte segue a mesma linha. Aqui nós aprendemos, em todos esses 3 capítulos, em todo esse conteúdo, nós aprendemos a ter a mesma atitude, amar a Deus e amar ao próximo. Daí, aquilo que eu falei no início, esse sermão, ele nos ensina não apenas a cumprir a lei, mas a aprofundar esse mandamento, ao ponto de nos tornarmos imitadores do Senhor Jesus. O desafio, portanto, é que Deus quebre o nosso coração, para que o Sermão do Monte possa, como boa semente, cair, germinar e produzir frutos. Às vezes eu fico, eu também sou tentado nisso, às vezes eu fico, você vai assistindo, né, aí você termina querendo fazer a mesma coisa, né? Às vezes tem pessoas, técnicas para falar melhor, para atrair a multidão, né? Técnicas de organizar aqui para fazer as pessoas, técnica disso, técnica daquilo, bota um telão aqui, outro telão aqui, bota a parede preta, azul, roxa, bota umas luzes aqui, bota os cabos da banda, tudo de preto, de terno para tocar, para atrair, aí tem toda uma né? E aí você até diz, olha rapaz, é verdade, as igrejas que fazem isso, está lá 5.000 pessoas na igreja, 6.000 pessoas, você até fica meio tentado, né, assim, rapaz, funciona, né, mas é quando você lê o Sermão do Monte, isso tudo é jogado no chão, porque se Deus não abrir o nosso coração para entender essas verdades, a gente vai continuar do mesmo jeito. Agora, se o Espírito Santo de Deus aplicar essas verdades ao nosso coração,
e a gente sinceramente e humildemente vivenciá-las, aí você vai ver o que é uma transformação que vai causar um rebuliço na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua escola, no seu trabalho, onde quer que você vá. Se esse sermão ele for aplicado no coração da igreja, ao ponto da igreja desejar viver essas verdades, esses valores do reino, o reino de Deus ele se apresenta na terra. Então esse é o nosso desafio. Qual deve ser a nossa atitude? Nos aproximar do Senhor e ouvir o seu ensino. Eu queria fazer o seguinte com os irmãos. Eu queria que os irmãos ouvissem. Eu vou ler o sermão todo. Não sei se os irmãos já tiveram essa experiência, lembrando que capítulos e versículos, eles foram acrescentados no século XIX, finalzinho do século XVIII, início do século XIX, para facilitar o nosso aprendizado, né? A Bíblia mesmo, o texto original mesmo em grego, ele não tem capítulo e versículo. Isso aqui é uma carta. Então as cartas, elas eram escritas para ser lidas de uma vez só. A gente dividiu isso aqui porque fica mais fácil a gente ouvir e aprender, né? Os versículos e tal, ajuda a vida da gente. Mas às vezes esse capítulo e versículo faz a gente perder a força do texto, né? Então, eu queria, junto com os irmãos, eu queria que os irmãos ouvissem o poder desse sermão. Né? Vamos ouvir? Deixa eu gastar esse tempinho aqui lendo o Sermão do Monte. Escutem com atenção. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que se a justiça de vocês não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não mate. Eu ainda
quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem insultar o seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem o chamar de tolo estará sujeito a um inferno de fogo. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão, e então volte e faça a sua oferta. Entre em acordo sem demora com o seu adversário, enquanto você está com ele a caminho, para que o adversário não entregue você ao juiz, o juiz entregue você ao oficial de justiça e você seja jogado na prisão. Em verdade lhes digo que não sairá dali enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo: todo o que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher deve dar-lhe uma carta de divórcio. Eu, porém, lhes digo: quem repudiar a sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a se tornar adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo: não jure de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém lhe der uma tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrar que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles, porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que está em secreto lhe dará a recompensa.
E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que, por muito falar, serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Quando vocês jejuarem, não fique com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto e porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não julguem, para que vocês não sejam julgados,
pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados, e com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem você. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que o encontram. Cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em seu nome não expulsamos demônios, e em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vamos orar?